Bate-papo, o entrevistado aqui do Rota Notícias é o Dr. Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior, assessor jurídico do programa Rota Notícias, do RR Notícias, o seu jornal Rádio Rondônia, na Rádio Rondônia FM 93.3. É o nosso entrevistado para levar informações para você juridicamente sobre os acidentes de trânsito, número crescente aqui na cidade de Porto Velho, dentre outros temas que vamos debater e através da sua participação no 99910-5151. Doutor Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior, seja bem-vindo ao programa Rota Notícias, boa tarde. Boa tarde, Rando Silva, boa tarde ao pessoal da equipe, boa tarde aos telespectadores. Sempre é uma alegria muito grande participar do Rota Notícias e eu fico muito feliz, Rando Silva, de ver que o programa Rota Notícias, ele tem ganhado não só a audiência da população de Porto Velho, mas também o carinho que as pessoas têm por você, por esse compromisso com a verdade, esse compromisso com a notícia séria. Parabéns a toda a equipe do Rota Notícias e você, Rando Silva, o amigo do povo. Obrigado, doutor Júnior Castro Alves, que já há vários anos é um dos nossos assessores jurídicos do programa, sempre com a jurisdição social, né, levando aí a informação juridicamente para os nossos radioouvintes e aqui também na Rema TV para os nossos telespectadores. E uma dessas informações, doutor Júnior Castro Alves, eu quero até agradecer as suas palavras aqui relacionadamente à minha pessoa, sei que a recíproca é verdadeira, e agradecer por o senhor ser esse advogado que está sempre à disposição não somente do Jornal da Rádio Rondônia, mas do Rota Notícias e também do Rando Silva como pessoa. Obrigado, viu, doutor? Ô, Rando Silva, quem tem a agradecer também sou eu. A gente sabe, Rando Silva, que muita gente, né, os telespectadores que estão aí nos acompanhando, perdem o seu direito, às vezes por falta de conhecimento. Tem aquele direito, mas não sabe que tem. E aí a importância social que tem o Rota Notícias, o RR Notícias, né? Não só a minha pessoa, mas os outros assessores jurídicos que participam, às vezes, informando a população, porque sabemos que o Estado ele tem a obrigação de dar assistência judiciária, de dar educação, né? A saúde, mas para aqueles menos favorecidos, Rando Silva, há um abismo muito grande, né, de chegar a essas informações. Verdade. E aí que a gente tenta contribuir sempre com os telespectadores e, enfim, com o programa RR Notícias. Doutor Júnior Castro Alves, a gente observa e diariamente com as reportagens aqui da capital sobre os números crescentes de acidentes de trânsito na cidade de Porto Velho. É assustador os números de acidentes de trânsito. Na maioria das vezes, a falta de atenção, falta de respeito com a sinalização, imprudência mesmo, uso do aparelho celular, que é uma infração gravíssima, distração e pressa. Tem contribuído para que os acidentes de trânsito aconteçam aqui na capital. Mas se o condutor se envolver em um acidente de trânsito, um motorista, uma batida, o que precisa fazer no ato ali, no momento em que se envolver num acidente de trânsito? Rando Silva, como você bem destacou, por mais excelente motorista que você seja, cauteloso, cuidadoso, em algumas vezes você não vai conseguir evitar um acidente de trânsito, né? O trânsito em Porto Velho aumentou bastante. Vários são os fatores, né? Imprudência, celular, falta de sinalização, falta de atenção, enfim. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem, Rando Silva, é que, vamos tentar aqui dividir como se tivesse dois tipos de acidente, que são aqueles acidentes com vítima e acidentes sem vítimas. O que poucas pessoas sabem, Rando Silva, é que quando não há vítimas, não há lesões, ninguém se feriu, ou seja, somente um dano material, a primeira coisa que você deve fazer é desobstruir a via pública, né? Faça ali, hoje todo mundo tem celular, faça o registro fotográfico, né? Preste atenção se algumas pessoas testemunharam o que aconteceu, enfim,
coloque o veículo no acostamento certinho e aí você conversa com a outra pessoa. Sinalizar o local também, sinalizar o local, enfim. E converse com outra pessoa. Caso não haja ali amigavelmente, né, não se chegue amigavelmente, você pode acionar a justiça no juizado especial. E aí a importância de você prestar atenção às pessoas que estão próximos para servirem de testemunhas. Né, por exemplo, Silva? Quem bate o carro, doutor Júnior Castro Alves, é obrigado a pagar? Quem bateu foi tu que estava errado. Você que avançou a preferencial, colidiu aqui no meu carro. Rando Silva, a lei fala que aquele que causa prejuízo a outrem, ele tem obrigação, né, de reparar aquele dano. Ou seja, se bateram no seu carro, você não foi o responsável. Você não foi o responsável. Certo. Normalmente quem bate atrás, né, todo mundo fala, na maioria das vezes ali está errado, às vezes então, não fez a sinalização correta. Então quem causou o acidente, ele provavelmente a responsabilidade é dele de arcar. De arcar com os custos. E aí, quando a pessoa chega, doutor, fala assim, o carro nem é meu, é emprestado. Aí é que tá, Rando Silva. Entra, ingressa na justiça. Para quem não sabe, o carro, enfim, quem é o proprietário do carro, ele pode ser acionado na justiça também. Juntamente com o condutor. Agora, quando o seguro... Aí a importância, Rando Silva, de, às vezes, aquela pessoa falar assim, vou emprestar o meu veículo para terceiro e achar que não, se ele tiver algum BO dele lá, no linguajar popular, né? Chamamos BO, eu tô livre. Não, você pode responder civilmente. Certo. Né? É uma responsabilidade. Agora, Rando Silva, se possui seguro, tem que ver se o seguro é contra, também vale para terceiros, né? Porque às vezes o seguro é só do condutor. Há vários tipos de seguro, né? Mas normalmente o seguro ele cobre tanto o seu prejuízo quanto o prejuízo de terceiros. Certo. E tem seguro, Rando Silva, que quando você cobre só o prejuízo de terceiro, você nem paga a tal da franquia, né? Franquia. Mas, doutor Júnior Castro Alves, tem condutor, que eu já fiz reportagem de rua, e já houve situações do condutor ter o seguro, não ter o seguro para terceiro, e falar, eu não vou acionar não, porque eu vou ter que pagar quase R$2.000 de franquia, e eu não vou acionar não, e bater o pé, e se quiser procurar os direitos, procure. Quando houver uma resistência daquela pessoa que causou um prejuízo, você vai acionar o judiciário. Você pode procurar um advogado de sua confiança, você pode até procurar a defensoria pública. Hoje temos uma defensoria pública bem preparada lá, vários defensores públicos para atender aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. E aí você vai acionar o judiciário. Se o valor não for um valor que não ultrapasse, vamos dizer assim, não for um valor exorbitante, você pode entrar no juizado especial. E o juizado especial, até na maioria enfim, você nem precisa de advogado em algumas situações, você pode redigir a termo, né? Certo. Então você vai acionar a justiça e vai buscar o seu direito para que aquela pessoa repare o prejuízo que ela lhe causou. E esse prejuízo ele pode ser vários, ele pode ser o material, Rando Silva. Certo. Ele pode ser o lucro cessante, talvez uma pessoa que dependa do veículo ali para ter o seu rendimento, ele pode ser computado também como prejuízo e até dano moral, dependendo da situação. Agora, Rando Silva, se esse acidente tiver alguma vítima fatal ou uma vítima com lesões, enfim, certo, que se machucou, aí o que você não deve fazer é retirar o veículo do local. Aí você vai fazer a sinalização, você vai ligar para 193, 190, você vai prestar socorro. Ah, doutor, mas aí prestar socorro é o quê? Tirar o cara do chão, colocar no meu carro e levar no hospital? Não, não é isso. Você vai ligar para o SAMU e você vai ficar presente, aguardando para passar auxiliar as informações. Você não vai evadir-se do local. A não ser, claro, há exceções em que a pessoa está ali com a sua integridade física em risco, atropelou alguém, veio aquela confusão, a população quer fazer o linchamento com medo, aí tudo bem, é uma situação que dificilmente acontece, mas pode acontecer. Mas na maioria você tem que ficar no local, aguardar, e lembrando sempre, Rando Silva, que se você ingerir bebida alcoólica e Deus o livre você cometer
um acidente, um atropelamento, e esse atropelamento ele chegar a ser fatal, temos dois tipos de homicídio. Temos o homicídio culposo e o doloso. Apesar do nome dizer culposo, é quando não há intenção de matar. E olha só, Rando Silva, quando você está no trânsito e Deus o livre, acontece um homicídio que você não teve a intenção de matar e você presta o socorro, a lei veda até qualquer prisão em flagrante. Mas, claro, você tem que estar certinho, né, vamos dizer certo. Assim. Agora, se você ingerir bebida alcoólica e, por Deus o livre, você atropelar alguém, você pode sim ser enquadrado no homicídio doloso. Ah, doutor, mas o que é o homicídio doloso? O homicídio já teve, não entra doloso, no culposo. Já não entra no culposo. Porque bebeu e é crime. Ou seja, o dolo eventual, ele assumiu a responsabilidade. Certo. Ele sabia que se ele bebesse, ele vai diminuir os reflexos dele, ele assume a responsabilidade de causar alguma situação. Então ele vai, ao invés... Então já teve situações da justiça... reverter aí a situação do homicídio culposo. Já teve várias situações em que brilhantemente, né, o delegado, na hora de fazer o flagrante, ele fundamentou o flagrante em homicídio doloso. Certo. Vou citar aí vários exemplos, não só, Rando Silva, a ingerir bebida alcoólica ou substância análoga, mas como o famoso racha, né? Já teve situações aí de o cara ficar apostando corrida e, né, temos ali pela pista, e atropelar alguém, matar, e aí ser enquadrado no homicídio doloso. Doutor, mas aí qual é a diferença? A diferença é na pena, que a pena do doloso é muito mais grave, e você vai sentar no banco dos réus. Certo. Né? Você vai sentar no banco dos réus. Então, aqui vamos dizer assim, uma orientação jurídica desse simples advogado é que sempre que você for consumir bebida alcoólica, você não dirija. Não dirija. Pô, mas eu sou muito bom motorista, eu presto atenção, rapaz, tem gente que fala assim, rapaz, é o contrário, quando eu bebo aí é que eu ando devagar. Sim, e se você se envolver num acidente, como é que vai ser? E aí você fizer o teste, né, etilômico lá, o bafômetro, e comprovar que você está embriagado. E aí? Já perde a razão. E o entrevistado do programa Rota Notícias, batendo um papo com ele aqui, doutor Júnior Castro Alves, o Castro Alves Júnior, advogado FIT do Rota Notícias, da Rema TV e também da Rádio Rondônia. Doutor Júnior Castro Alves, estamos falando agora há pouco a orientação jurídica social sobre o que fazer se o condutor se envolver em um acidente de trânsito, quando há vítimas, quando não há vítimas, e dentre outros temas que foi debatidos aqui no programa. E um outro tema, doutor Júnior Castro Alves, é que já começou a abertura oficial do Carnaval 2024, a nível de Brasil, em Porto Velho não é diferente, e aquelas festas que aconteciam de Carnaval nas décadas de 90, aquele beijo na boca roubado, aquela mão passando no cabelo da moça, da mina, e outras situações, hoje, através do Código Penal Brasileiro, se tornou crime. E é lei. Caso beijou, apalpou, sem o consentimento da pessoa, se enquadra aí na importunação sexual, estava importunando. Explica um pouco para os nossos telespectadores, porque vai ter muitas festividades e blocos carnavalistas da cidade de Porto Velho, e às vezes o telespectador nem sabe. Como, por exemplo, eu vou aqui dar como exemplo aqui, num casamento. O cara chegou no cartório e aí o juiz, doutor Júnior Castro Alves, perguntou: você aceita fulana de tal como a sua única esposa? Foi tipo assim, e ele olhou, doutor, e falou bem assim: não, acabou o casamento. Aí ele falou: não, eu falei brincando, eu aceito sim. Não, acabou o casamento. Você pode marcar outra data, outro casamento, mas o de hoje aqui acabou. Você disse não, isso aqui não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. Você disse não perante a sua amada, sua digníssima, que você escolheu para viver do seu lar. Mas eu falei brincando, não, mas aqui é um casamento, não é brincadeira. Situação agora, com relação à importunação, não é brincadeira. Se brincar e se fizer o negócio, vai responder criminalmente, vai ser preso, vai ser levado ao departamento de polícia, se caso for acionada a polícia militar,
Como é que fica essa situação? Rando Silva, o crime de importunação sexual, ele adveio ali no ano de 2018, mais ou menos, né? Devido a vários atentados contra as mulheres, principalmente em em transportes públicos. Como ônibus, né? Quem não coletivo. lembra daquelas matérias, né, que aconteceram? O cara encosta na mulher e ficava ali, né? Teve situações que chegavam até a ejacular na mulher. Meu Deus do céu. E aí, com esse adveio, essa situação toda, temos o crime de importunação sexual, que é, né, importunar alguém com o objetivo de satisfazer a lascívia ali, sem o consentimento, né? Um ato libidinoso, sem a anuência da vítima, né? A pena é de 1 a 5 anos. E aí, Rando Silva, você está falando um ponto muito importante, né? Porque sabemos que o carnaval é alegria, né? Diversão, aí tem aquela coisa de ninguém é de ninguém, aquela coisa. Só que você tem que ter bastante cuidado. Porque se você praticar algum ato libidinoso que vise aí a para satisfação da sua lasciva, sem a anuência, você pode sim responder a importunação sexual, que a pena não é tão simples não, é de 1 a 5 anos. Agora, doutor Júnior Castro Alves, eu tenho que fazer essa pergunta, porque tem muitos homens que estão acompanhando o programa e mulheres também agora acompanhando o Rota Notícias. A importunação vale para o homem e para a mulher ou somente para o homem? Rando Silva, Porque tem homem que fala bem assim, poxa, eu não posso olhar para a mulher, depende do olhar. Mas às vezes da vestimenta da mulher o cara importuna mesmo. Ele olha com o olhar e ali cabe a mulher acionar a polícia ou não? Nós temos o bom senso, né, Rando Silva? O bom senso. Certo. Você é um homem assim, aí vê uma menina, um exemplo, uma menina de 1,5 m. Aí você vai chegar e dizer, rapaz, ela me importunou, tava aqui, me deu um beijo, né? Eu quero que... Não é ter um bom senso, né? Não tem assim como, né? Certo. É até né? Não, até um cômico, mas é oportuna a sua pergunta, certo. Né? Se pode acontecer ao contrário. Não, porque aconteceu, teve um amigo meu que falou que foi importunado por uma mulher. Importunado mesmo. E ele ficou com vergonha, ficou até constrangido e tímido pela forma dela olhar, e o olhar dizia tudo que ela queria com ele. E ele falou, será que é válido vice-versa também essa situação? Porque a mulher me importunou. E se eu tivesse feito isso? Aí tem que ver, né? Ela teria me chamado de tarado, que eu estava ali... Ah, não, aí com certeza, né? É isso aí. Você tem que ter bastante cautela no carnaval. Mas enfim, doutor tem que ser... A regra principal, vamos dizer assim, doutor, mas aí o que não é, o que é, o que não é? Chama-se consentir. Né, Rando Silva? Verdade. Consentir. É um beijo consentido, é um abraço consentido, é um rala-rala consentido, né? Agora, igual era antigamente, não. Não, aí já é com crime. Com certeza, que aquele beijo roubado, forçado. Tinha situações, Rando Silva, que um segurava até, né? Pro outro. O outro, né? Então, isso aí você tenha bastante cuidado, porque você pode ser preso em flagrante por ato libidinoso, mas mesmo assim, brinca o carnaval com alegria. Leve quem você ama, quem você gosta, você beijar e ficar à vontade. Justamente. É lógico, se ela ficar chateada e com raiva de você, também não vá pra cima não, que você pode já ir pro outro lado da situação, que aí pode se tornar em agressão e você ser preso também. Deu uma dica aí, Rando Silva. Pegue na mão, uma troca de olhar. Pegue na mão, se cumprimenta e tudo bem. Veja se vai ser correspondido, dá uma piscada. No momento de tocar ali a mão, se ficar duro o braço, nem adianta forçar, querer ir pra frente. Agora, se afrouxar, amolecer e consentir, aí você vai lá. Deu um puxãozinho assim, veio de braço aberto. Pronto, e aí tudo dentro da legalidade. Doutor Júnior Castro Alves, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa Rota Notícias. E convido o senhor a estar presente mais vezes para poder trazer aí essas orientações jurídicas para os nossos telespectadores, as suas considerações. Rando, eu quero mais uma vez agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui no Rota Notícias. Como eu disse no começo, esse programa tem assim ganhado o carinho da população de Porto Velho. As pessoas comentam nas ruas, olha, o Rota Notícias, o amigo do povo. Rapaz, o amigo do povo tá ficando fit, né? Ele falava que tu que era o fit, mas eu tô vendo que ele tá ficando fininho e tal. E isso a gente fica feliz, porque sabemos que é uma dedicação, é um trabalho, né? Um compromisso
com o telespectador, com a notícia na cidade de Porto Velho. Então, só tenho a agradecer e a parabenizar você, Rando Silva, e toda a equipe do Rota Notícias, e com certeza, toda vez que eu for convidado para vir aqui, eu virei com o maior prazer, com a maior alegria. Um abraço. Sinta-se à vontade e sinta-se convidado sempre.